o eleitor vota a favor do Lula ou contra o Lula. E vai avaliar o governo Lula. Pode vir qualquer outro candidato do outro lado. Agora, a derrota foi do Bolsonaro, a despeito do Lula ser o maior líder de massas que esse país teve. Mesmo com tudo isso, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição porque o governo dele era mal avaliado, não tinha conexão com a agenda internacional, era um governo retrógrado, antiquado, um governo machista, um governo racista, xenófobo, um governo antiambientalista. Então isso tudo trouxe muita gente que somou esforço ao eleitor do Lula. E o governo Lula, tendo êxito na economia e terá êxito no governo, na minha visão, não precisa se preocupar com quem virá de lá. É mais ou menos um pouco como a gente numa Copa do Mundo, sendo nós torcedores da seleção brasileira, estarmos preocupados quem são os jogadores que jogam com as outras camisas. Normalmente o Brasil ganha pelo seu próprio desempenho. Não é pelo desempenho do outro. Né? Tem perdido porque o desempenho é ruim, né? Aliás, eu tô com um problemão essa semana aí, que aquele time lá da Arábia, do Cristiano Ronaldo, cheio de dinheiro, tá querendo contratar o treinador do Botafogo. E eu tô aqui num pé e no outro esperando ele dizer que não vai. Porque o Botafogo foi muito correto com ele na época da dureza, quando questionaram ele no cargo. E agora ele tem uma grande oportunidade para dizer, agora é minha vez, eu tô bem, vou ficar e vou fazer o Botafogo campeão brasileiro. Eu acho que é o natural. Se ele não quiser ser por questão de idade ou porque eles termine o governo com a sensação de dever cumprido depois de tudo que ele passou, ele voltou à presidência da República e fez um governo exitoso, eu acho que ele terá alternativas para o substituir, mas certamente, tendo êxito o governo, o melhor candidato do governo é o presidente Lula, por todas as questões aqui colocadas, né? Eu acho que ele é quem mais tem condição de fazer um governo com sustentabilidade fiscal, tendo sido eleito pela esquerda, ele tem capacidade de falar com o empresariado, com o estudante da universidade, com o tirador de coco, lá do meu estado de Alagoas, ele fala com todas as classes sociais e ele tem equilíbrio para dizer o que o Brasil precisa fazer. Então, certamente, ele é o nome natural, né? A menos que ele, pessoalmente, não queira, o que, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ele... uma das coisas que mais me surpreende é que o presidente Lula tem uma energia. Aliás, essa maratona dele chegou da viagem da França, quando ele fez discurso na Torre Eiffel. Isso não tem presidente no mundo que faz. Depois ele volta para o Brasil, fez evento hoje, fez evento ontem, vai fazer evento hoje, amanhã vai viajar. Ele tem uma energia gigantesca. E eu acho que se o governo der certo, é bom para o país que ele permaneça. O Brasil vai ser duro com todos aqueles que quiserem derrubar uma árvore para plantar grãos, vírgula. Lá não precisamos derrubar árvores para dobrar nossa produção. Temos área disponível. A verticalização da agricultura, o crescimento da nossa produtividade não precisa derrubar a árvore. Isso é verdade que o presidente fala. A gente tem que aumentar a nossa produção na área que a gente já utiliza. Quando a gente recorta, parece que o presidente é antagonista a outra coisa. Não é verdade. O Brasil é o único país entre as economias relevantes do planeta que pode articular produção elevada, que significa emprego, renda, desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida e preservação ambiental elevada, Josias. O mundo desenvolvido não tem como discutir com a gente essa questão, porque eles se desenvolveram à custa dos seus próprios recursos naturais e dos outros. Porque quem foi o primeiro a cortar as florestas, a nossa Mata Atlântica, que era a que estava mais próxima do oceano? Foi o brasileiro, o índio? Não. Foi o descobridor. Então, assim, eles cortaram as deles e parte das nossas, parte das florestas indianas, parte das florestas africanas. Agora, sim, o Brasil tem que dizer ao mundo o seguinte, olha, nós vamos nos desenvolver diferentemente de vocês, com sustentabilidade, com preservação ambiental. Agora você precisa ajudar, porque você se desenvolveu às custas do meu recurso natural. É isso que o presidente Lula tem colocado internacionalmente, do jeitão dele, e por isso o presidente francês, Emmanuel Macron, foi obrigado, depois de muitos anos dessa discussão, a dizer que finalmente os países ricos vão financiar a preservação ambiental no planeta. Porque senão é balela, é que nem aquela coisa de gestor vai discutir assim, política pública e bota zero no orçamento.
O cara defende na campanha, por exemplo, primeira infância, que é um tema fundamental para um país como o Brasil, para emancipar próximas gerações, para a criança aprender a ler na idade certa. Só que aí vai olhar o orçamento do município que o sujeito governa, tem 0 para a primeira infância. A mesma coisa é o mundo defender preservação ambiental gastando 0, Josias. Então a gente tem que colocar a discussão nesse patamar. É isso que o presidente Lula tem procurado fazer. A gente precisa de financiamento internacional, não precisa cortar árvore. Não precisa cortar árvore. E para fazer a Ferrogrão, não precisa cortar árvore. Aliás, a ferrovia, ela preserva mais o ambiente do que a rodovia. Então vamos só fazer aqui um exercício. Aonde vai ser feita a Ferrogrão tem uma rodovia chamada 163, que vai até ali Sinop, no Mato Grosso, e de Sinop a Miritituba, no Pará. A Ferrogrão é por ali, paralela a ela. Uma ferrovia, em cada lugar que o caminhoneiro pode parar, ele para, abastece o veículo a cada X quilômetros. Ali cria-se no entorno do posto de gasolina uma farmácia, uma borracharia, uma hospedagem. Dali a pouco uma pessoa fica por ali e pergunta como é que se ganha dinheiro por aqui. O cara diz, rapaz, se você derrubar a árvore, grilar a terra e vender, isso dá um bom dinheiro. Agora tem que ter coragem, perseverar, a polícia passa aqui de vez em quando, mas tem gente que tem coragem de fazer isso. Então, o transporte por caminhão, ele povoa o entorno da rodovia e permite que um sujeito que tem aquela fazenda ali, dali uns dias um caminhão para e abastece, e pega a carga dele e leva para o porto. A ferrovia não tem isso. Porque o ponto de carga na ferrovia é no seu início. Não tem carregamento no meio, Josias. Então, se você tem uma propriedade aqui, para ele pegar essa ferrovia, ele tem que trazer a carga para os pontos de abastecimento. Primeiro, facilita a fiscalização. Segundo, não tem paradas do trem. Trem não para. Trem só para no destino. Como dizia a música do poeta. Então, assim, não é incongruente com a preservação, o transporte ferroviário. Ao contrário, comparado com o rodoviário, ele é ambientalmente mais correto. E o rodoviário já tem. Então, se a gente, por exemplo, diminui o fluxo de caminhão na rodovia 163, nós estamos melhorando ou piorando a preservação? A meu ver, melhorando. Mas ainda não estamos nessa discussão. E o que eu acho é que projeto de infraestrutura de longo prazo não se para. Por quê? Porque ele é um projeto de longo prazo. Essas coisas mudam muito, a tecnologia muda bastante. A gente tem que tocar as coisas adiante e ir conectando com o próprio tempo. Foi isso que nós fizemos na discussão do Supremo, que teve uma decisão muito lúcida, dizendo que a lei que foi sugerida por Temer lá atrás e defendida por Bolsonaro era inconstitucional, entretanto, mantendo os estudos para que a Ferrogrão possa ir adiante. Ferrogrão, ponto. Deixa eu dizer um outro que não é na minha área, mas aquela exploração de petróleo na foz do Rio São Francisco. Essa a ministra Marina se opõe publicamente também, né? Eu vou colocar a minha opinião publicamente. Quanto tem de petróleo ali? Quanto tem de petróleo, Josias? Não sabe, né? A Petrobras acha que tem. Se tiver a Arábia Saudita ali embaixo. Petrobras acha que tem. Então, agora, o Brasil tem que ter direito de estudar para saber o que tem ali. A decisão é posterior a isso. A decisão de explorar não é na hora de realizar o estudo, porque ali tem um acidente geográfico muito considerável. Primeiro, porque desemboca naquela região, apesar de não haver influência com a própria foz, porque em centenas de quilômetros adiante, um dos maiores rios do planeta, que significa uma alta deposição histórica de matéria orgânica, que é base para a formação de óleo. Ou seja, então tem uma circunstância característica. Além disso, os países vizinhos do Brasil estão explorando, e estão todos que estão explorando colocados entre os que mais crescem em produto bruto, em PIB, do mundo. Portanto, o senhor está se contrapondo à posição do IBAMA, portanto, à posição da Marina Silva? Eu acho que com sustentação ambiental, com todo o cumprimento das regras ambientais, o Brasil precisa fazer o estudo para saber o que tem. Sabendo o que tem, aí a gente tem que tomar uma decisão técnica de explorar. Além disso, a Petrobras tem sido historicamente uma empresa com uma capacidade de solução sem agredir o meio ambiente muito superior das suas parceiras internacionais. Nós nunca vimos aqui o que aconteceu, por exemplo, na ExxonMobil, vazando óleo nos Estados Unidos dias a fio, meses, sei lá quanto tempo foi. Em outros lugares, incêndios. A Petrobras é uma empresa que tem tido desempenho exemplar na área ambiental, na minha visão,
com relação a comparar das suas parceiras internacionais. E essas sim exploram em todos os lugares.